Oi, pessoal, tudo bem por aí? Espero que esteja tudo certo. Vamos aqui, então, para a nossa segunda aula gravada, né? E hoje não vai ser tão abstrata e tão filosófica quanto a primeira aula. Acho que eu bombardeei vocês de referências filosóficas. Hoje a gente vai para os elementos da linguagem visual, tá? Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês e vai ser bem mais simples a aula de hoje, mas ela vai ser muito importante porque na próxima aula, quando a gente se encontrar aqui virtualmente, né, mas presencialmente, só que online, a gente vai fazer a análise das imagens. Então, é muito importante que a gente tenha em vista esses elementos que são o tema da aula de hoje, para que na aula que vem a gente consiga perceber esses elementos nas imagens, tá? E lembrando que... Compartilhando. Ah, tá. Só não consigo botar o negócio. Aqui. F5, tá com o aviso no meio. Mas vamos lá. Então, a gente vai ser importante que a gente tenha todo esse conteúdo da aula de hoje em mente para a gente poder fazer a análise das imagens. Lembrando que a gente vai, então, na aula que vem, fazer uma análise das obras de arte de diversos períodos, tá? Junto com imagens de propaganda, cartaz e outros âmbitos dessa programação visual, porque a gente vai querer usar esses elementos gráficos, né, como análise, tá? Que é aquela história que a gente falou na aula passada. Bom, vamos lá. Vou usar aqui os elementos básicos da comunicação visual da Dondes Adonis, que é uma referência básica dessa disciplina. Quem puder e tiver acesso, puder ler o livro, é importante, mas a gente vai aqui passar por todos os elementos que são fundamentais para a nossa análise. Tá? Eu vou falar nesse primeiro momento sobre o ponto, a linha e a cor, que são os três mais fundamentais. Tá? Bom, vamos lá. O ponto, se a gente for pensar bem, principalmente do ponto de vista da arte, da produção artística, o que é o ponto, né? O ponto, basicamente, é o toque do material no suporte, né? Então, é o pincel na tela, é o lápis no papel, né? Os pontilhistas, que a gente vai ver a aula que vem, né? Que é um segmento do abstracionismo, né? Que já é tendendo aí para a arte moderna, já está querendo problematizar esse suporte. O ponto pode ser o tubo de tinta, sabe aquele tubo de tinta acrílica que parece uma pasta de dente? Os artistas vão trabalhar encostando direto do tubo na tela, né? Sem usar pincel, sem usar paleta, cavalete, essas coisas. E aí o ponto para eles vai ser o formato redondinho do tubo de tinta. Então, o ponto, artisticamente falando, vai ser esse encontro das matérias, né? Da matéria tinta com a matéria suporte, tá? E aí, o que acontece? Sendo o ponto o toque do material no suporte, do lápis no papel, por exemplo, bom, primeiro, que nas teorias contemporâneas da imagem também é o pixel, né? É essa espécie de unidade indivisível da forma, é a partícula mínima da matéria, né? É o mais básico que você pode chegar, artisticamente falando, na construção de uma imagem. O ponto é a célula, podemos dizer assim, né? Se a imagem é um tecido, o ponto é a célula que compõe esse tecido. E aí, por ele ser muito simples, né? Ele já foi considerado, vamos dizer assim, enquanto essa partícula muito simplificada, né? Ele já foi considerado simples demais para agregar, aqui já foi considerado simplificado o suficiente para não agregar características gráficas, que eram atribuídos, então, a outros elementos gráficos mais complexos, né? Tipo, como se as formas pudessem ter textura, cor, volume, etc. Mas a gente já consegue perceber hoje em dia que o ponto possui textura, cor, volume, etc. Tá? Então, a gente poderia pensar, por exemplo, se eu estou trabalhando com um lápis, só na gama dos lápis, né? Se eu estou trabalhando com um lápis 6B, né, sob o suporte de papel, o lápis 6B, ele tem uma porosidade, né, uma textura diferente, que isso é impresso nesse ponto. Né? Se eu usar um lápis HB, por exemplo, ele vai ter o resultado gráfico, né, o ponto que eu consigo fazer no papel, ele vai ter uma textura completamente diferente, ele vai ser mais seco, né, mais circunscrito, ele vai ser menor,
do que se eu usar um lápis 6B. Se eu usar um giz de cera, por exemplo, esse ponto vai ter uma textura completamente diferente, né? Se eu for para as tintas e para os pincéis, então, a gente vai perceber que diferentes tintas com diferentes pincéis, né, vão gerar pontos completamente distintos, né? E se eu for para o pixel, mais outra gama de diferenças. Então, é importante a gente perceber que esse ponto, que seria essa unidade indivisível da forma, né, que seria muito simplificado, de fato, ele é muito simplificado em comparação com outros elementos que são mais complexos, inclusive porque se desdobram a partir do ponto. Mas é importante a gente perceber que ele já tem uma série de características, tá? E aí, bom, não riam da minha tentativa de ilustração, porque ela é ridícula mesmo, mas vamos lá. Ah, não, peraí, vamos lá. Aqui é a minha tentativa de ilustração dos pontos, né? Então, eu posso ter um ponto quadrangular, ou que seja preto, ou que seja vermelho, ou que seja circular e seja azul, né? Eu posso ter pontos de diversas formas, de diversos tamanhos, de diversas cores, tá? Então, essa ilustração aqui meio ridícula, mas ela funciona bem para a gente perceber isso, né? Como se a gente pudesse atrelar cada uma dessas formas, que são pontos, só que aproximados, né, e ampliados, por exemplo, com um material diferente, tá? Então, eu vou usar esses desenhos meio bobos, mas eles são elucidativos, eu acho. Bom, então, como a gente viu nesse exemplo aqui, o ponto como elemento visual, ele possui, sim, tamanho, cor, forma, textura, né? Essas características não são prerrogativas das formas mais complexas, né? Das formas gráficas mais complexas, e o ponto também é um elemento conceitual. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala, por exemplo, que o círculo é uma figura geométrica em que todos os pontos equidistam do centro, né? Então, eu tenho um ponto que é o centro e eu tenho uma linha que é composta por vários planos, como a gente vai ver já já, né? E todos esses pontos, eles são matematicamente, né, e conceitualmente localizados, né? Ou seja, para formar um círculo, tem que matematicamente estruturar uma fórmula em que esses pontos estejam equidistantes do centro, né? Os gráficos, por exemplo, né, aquele gráfico x, y, né, em que eu tenho um cruzamento conceitual de pontos, perdão. Né? Então, eu tenho uma fórmula matemática aqui, uma fórmula matemática que faz com que eu localize esse ponto. Né? Então, o ponto indica um posicionamento, né, um cruzamento de duas linhas, ou uma localização geométrica, que pode ser dada como um elemento conceitual, ou um elemento matemático, tá? E também pode ser dado por um elemento expressivo, gráfico, enfim, é claro que a gente pode ter esse ponto sendo usado subjetivamente, né, mas eu também posso ter o ponto sendo usado matematicamente, conceitualmente, tá? Se isso, tudo que não ficar claro, gente, a gente vai ver na aula que a gente tiver aqui online, conversando, tá? Bom, então, vamos lá, é isso. Como elemento conceitual, o ponto indica posição, cruzamento de duas linhas, por exemplo, ou estruturação de uma figura geométrica, no caso do círculo, e como elemento visual possui tamanho, cor, forma, textura e tal, tá? Que é o que esse desenho aqui mostra. Aí, vamos para a linha. A linha, na verdade, ela é o ponto em movimento, né? Se a gente pensar que esse ponto, o encostar do lápis no papel, o segundo movimento que esse lápis pode fazer é o deslizar sobre o papel, né? Então, a linha é o deslizar do ponto sobre o papel, né? O deslizar do lápis, ou deslizar do ponto sobre o suporte. Então, conceitualmente, a linha é o ponto em movimento, né? Ou uma sucessão de pontos lateralmente justapostos, né? Então, eu vou colocando um ponto do lado do outro, né? Um ponto do lado do outro, e a ideia é que haja uma continuidade, ou uma ilusão de continuidade entre os pontos, né? E por isso eles devem estar próximos o suficiente para que provoque a nossa percepção do olhar. Aqui é importante a gente perceber, principalmente trabalhando com pixels, né, ou com pontos que são digitais graficamente,
é que tudo depende desse enganar o nosso olhar. Um exemplo muito elucidativo sobre isso é quando a gente pega, por exemplo, um outdoor, ou um banner desses que pega uma empena de um prédio que tem, sei lá, 10 metros de altura por 5 metros de largura, né? Eles são feitos para serem vistos a uma distância muito longa, né? Porque eles são feitos para que o nosso olhar capte aquela imagem no geral na janela de um ônibus passando pela cidade, né? Assim, a gente tem que passar e capturar aquela imagem de uma maneira muito rápida. E a muita distância, por isso que eles precisam ser tão grandes, né? Se eu pegar esse banner e colocar muito próximo do meu rosto, né, os pontos vão ser, cada pontinho vai ser desse tamanho, ou maior até, né? Cada pixel desse vai ser gigantesco. E é importante a gente perceber isso, continua sendo um ponto, mesmo que ele seja enorme de perto, né? E o nosso olhar não vai conseguir capturar essa imagem como um todo, né? Isso é importante a gente ter em mente, que as imagens são construídas pensando também na distância que a gente vai ter, que o espectador, no caso, vai ter dessa imagem, tá? Então, se eu tenho uma imagem para ser feita à distância, eu tenho que pensar a estrutura gráfica desse cartaz, por exemplo, né, para que ele seja observado à distância e produza esse sentido, né, desse discurso, dessa comunicação, dessa linguagem, para retomar aqui um pouco o tema da aula passada. Percebem? Então, o ponto, num cartaz que é enorme, numa empena de um prédio, a imagem perde a leitura, a gente não consegue entender o que é aquela imagem, né, visto de perto, e um ponto vai virar uma coisa gigantesca, tá? Só para retomar que eu tinha esquecido de falar. E aí, o que acontece? A linha, como ela é uma sucessão de pontos, né, ela precisa dar... Oh, o movimento do trânsito de novo, não consigo, gente, vai ser toda aula isso. A linha, ela vai dar essa sensação de que é uma ilusão. Se, pegando esse nosso exemplo do cartaz da empena de um prédio, um cartaz enorme, né, quando a gente chegar perto, a gente vai ver que não é uma linha, que não há uma sucessão, uma continuidade dos pontos, e sim uma ilusão dessa continuidade. Que quando a gente chegar perto, a gente vai ver um bloco, né, uma sucessão de pontos, mas que quando a gente olha de longe, a gente vê a linha, tá? Quando a gente desliza o lápis no papel, a gente provavelmente não vai conseguir ver que é uma justaposição de pontos, mas a gente vai parecer que é uma continuidade, né? Mas se a gente for pegar tem um instrumento que chama conta-fio, que a gente usa muito para reconhecer, por exemplo, técnicas de gravura. Técnica de gravura é ótimo para a gente pensar essa coisa do ponto da linha. O quanto isso, na verdade, é uma ilusão de ótica, né? Porque a gente olha uma imagem e quando a gente vai ver de perto com conta-fios, a gente vê que cada microporosidade numa tela de silkscreen, por exemplo, né? Para quem já fez gravura, já passou um pouco por isso. A gente vai ver que, na verdade, é uma sucessão de pontinhos que se unem e que, se eles estiverem lateralmente justapostos, como eu botei aqui no texto, eles vão dar essa ideia de continuidade da linha. Tá? Espero que isso tenha ficado claro. Então, vamos lá, para fazer sentido aqui. A linha é o ponto em movimento ou uma sucessão de pontos lateralmente justapostos. A ideia é que na linha haja uma ilusão de continuidade entre os pontos, mesmo que isso não exista na prática, né, na construção gráfica. Por isso, eles devem estar próximos o suficientes para que provoque essa percepção no nosso olhar. Tá? E aqui é interessante a gente perceber, que a gente vai ver depois, que a linha curva, por exemplo, é como se houvesse uma força empurrando o ponto para um dos lados. A linha sinuosa é uma alternância entre essa força, que empurra o ponto para um lado e empurra o ponto para o outro. Se a gente pensar quase que o ponto como sendo um carro, e a linha sendo o rastro que esse carro provoca na areia, por exemplo. Tá? E aí a gente tem aqui mais um exemplo tosco, aqui, em que a gente tem, no caso da primeira fileira, né, seria um pouco esse exemplo do cartaz gigantesco que eu estava falando, só que visto de perto, a gente vai ver esses pontos aqui, totalmente distantes entre si, né, e aí a gente vai falar, não, mas peraí, isso não forma uma linha nessa camada aqui de cima, né, nesse primeiro exemplo. E aí, como se a gente fosse se distanciando, né, ou perdendo um pouco a nitidez, né, nessa segunda linha, na terceira, na quarta, até que na quinta a gente consegue perceber, de fato, como uma linha sendo construída, tá?
E aí aqui, vamos lá, como elemento conceitual, então, a linha é o ponto em movimento, né, como se fosse esse carro que se movimenta e deixa um rastro. Como elemento visual, a linha também não possui apenas comprimento, como também largura, cor e textura, né, porque também é isso, num primeiro olhar desatento, a gente poderia dizer que a linha possui comprimento, né, que é o comprimento de reta, que a gente trabalha matematicamente, né. Mas da mesma maneira que o ponto, ela também vai possuir largura, cor e textura. E aqui, de novo, isso, no âmbito aqui das artes visuais, vai ser definido pelo material e pelo suporte, tá? Então, se eu uso um pincel mais largo, a linha vai sair mais larga. Se eu uso um lápis HB, né, ou só H, que é mais duro ainda, mais, né, ou até se eu aponto melhor o lápis, ou se a ponta do lápis está mais fina ou não, isso vai gerar uma alteração nesse elemento visual da linha, tá? Do ponto também, claro. E a linha vai possuir também posição e direção, né? E é interessante a gente perceber que a posição e a direção são elementos relacionais. O que eu quero dizer com isso? Que na construção de uma imagem, e isso vai ficar muito mais claro quando a gente analisar as imagens, tanto de obras de arte quanto de propagandas, né? Esses elementos são relacionais porque na construção dessa imagem, a linha está em posição, em relação, por isso elementos relacionais, a outras coisas, uma linha a outra linha, uma linha a um ponto, uma linha a uma forma, né? E aí essa direção e essa posição vão ser em relação a outros elementos gráficos que estão ali distribuídos no suporte, tá? Isso é basicamente, gente, a programação gráfica, né, que a gente estava falando. A elaboração de uma composição gráfica é pensar na posição, na construção desses elementos enquanto conjunto na superfície de um papel, por exemplo, né, na construção de um cartaz, por exemplo, tá? Para usar um exemplo que a gente vai voltar bastante aqui. Então, a gente tem aqui meu exemplo também. E aqui a gente tem os tipos de linha, né? Então, aqui a gente tem exemplos tanto da constituição da linha, a gente tem 3, vocês veem o meu mouse, né, eu acho, eu espero que sim. A gente tem aqui uma linha vertical, né? Então, o que a gente pode dizer dessa primeira linha aqui, que eu estou passando o mouse? Ela é uma linha reta e ela está em posição vertical, né? Da mesma maneira que eu tenho uma linha reta em diagonal aqui, e uma linha reta em horizontal aqui, tá? Então, o ser reto faz parte da composição da linha, né, que a gente poderia dizer que o ponto, ele foi deslocado com 2 forças de atuação que são concomitantes e simultâneas, né, porque se elas não forem concomitantes e simultâneas, vai gerar uma linha curva, né, como se eu tivesse um ponto e 2 forças laterais, né? Quando a força de um dos lados é maior do que a força dos outros lados, ele empurra o ponto e faz a linha ser curva, né? Se esse movimento é alternado, eu faço a linha sinuosa, porque aí, ora, a força da esquerda empurra mais, ora, do outro lado empurra mais, então eu tenho uma linha sinuosa. Quando essas 2 forças que interagem sobre o ponto são concomitantes e de mesma intenção, eu vou ter uma linha reta, tá? Então, ser reta é uma prerrogativa, uma propriedade da linha, né? Ser horizontal, ou ser vertical, ou ser diagonal, vai depender do posicionamento que eu coloco essa linha, percebem? Isso, um exercício, se a gente estivesse tendo aula prática, enfim, num convívio, né? Se a gente estivesse juntos no mesmo ambiente, seria que vocês podem tentar fazer em casa, uma experiência que dá muita noção desse movimento é a colagem, né? Porque se eu for cortar, se eu tenho um papel e eu vou cortar um retângulozinho como se ele fosse uma linha, né? Se eu quiser uma linha reta, eu vou ter que cortar a linha já reta. E aí depois eu vou poder, quando eu for colar ela no suporte, eu vou poder posicionar ela vertical, diagonal, horizontal, da maneira como eu quiser. Mas se eu já cortei ela reta, ela vai continuar sendo reta, tá? Da mesma maneira que se eu quiser cortar uma linha curva, eu vou ter que cortar ela curva, e aí depois eu posso reposicionar ela no papel. Tá? Eu acho que esse exemplo da colagem fica bem claro, tá? Se puderem experimentar em casa é bom, mas conceitualmente eu acho que dá conta aqui da gente entender, né?
que então ser reta ou ser curva é uma prerrogativa da própria linha, e ser horizontal ou vertical é um posicionamento dessa linha no suporte, tá? Bom, vamos lá. Aí a gente tem os sentimentos, vamos dizer assim, né, ou as percepções. A gente vai trabalhar um outro autor mais para frente, o Rudolf Arnheim, que tem esse nome difícil, que ele vai trabalhar com as nossas percepções. Mas aqui, já dando uma introdução, essas percepções, elas têm muito a ver com a nossa experimentação do mundo mesmo, né? A gente costuma a olhar para linhas horizontais, né, e a gente percebe, sei lá, o horizonte, por exemplo, né, ou uma pessoa deitada, né, ou uma mesa, um móvel, né, a gente tende a perceber linhas horizontais como repouso, né, porque é isso, porque a nossa percepção do mundo gera isso mesmo, né, tudo que está em horizontal tende a estar em repouso, né, a gente pode até pensar que isso tem a ver com a gravidade. Se a gente pensar, por exemplo, na diagonal, que gera movimento, ritmo, né? A diagonal está de uma maneira que, teoricamente, a gravidade estaria tendendo a puxar ela para baixo, né? Então, para ela estar se mantendo em diagonal, ela está em movimento, porque a tendência dela seria estar em horizontal, tá? Ou em vertical, porque a vertical também gera uma sensação de equilíbrio, embora seja uma projeção de altivez, altura, força, né? Porque ela está apontando para cima, né? Então, isso é um pouco da gente tentar introjetar e treinar o nosso olhar para perceber isso, né? Que a linha horizontal vai remeter a repouso, né? A gente pode pensar aí na linha do horizonte, numa pessoa dormindo, numa mesa, por exemplo, a mesa não se movimenta sozinha, né? Ela está lá em horizontal. A linha vertical, dando uma ideia, então, de projeção, de altura, de altivez, né? Mas, ainda assim, essa linha vertical, ela dá uma sensação de força e de altivez, mas de uma força e uma altivez estável, né? Porque a linha vertical, eu posso manter alguma coisa, não tem nada vertical aqui agora, só tem uma caneca, mas, assim, imaginando que essa caneca seja um cilindro vertical, né? Eu coloco ela fica em repouso, né? Ela fica estável. É uma projeção, uma altura e uma altivez estáveis, tá? Enquanto a linha diagonal gera uma instabilidade no olhar, né? Que tem a ver com essa coisa da própria gravidade, né? Da percepção dessa gravidade. Então, ela gera um sentimento de movimento, de ritmo e de tensão, tá? Enquanto a linha curva, a gente pode pensar aí no útero, né, ou mesmo, tipo, nas frutas, ela dá uma sensação de sentimento, de sinuosidade, de uma coisa orgânica, né? As sementes têm formato orgânico, as frutas, tá? Dá muito uma sensação de conforto também. E aqui, gente, é muito importante, já introduzindo para a aula que vem, é muito importante perceber o quanto os artistas se utilizam disso, né? E se a gente não tiver um olhar consciente sobre as obras de arte e sobre as propagandas, os cartazes, todas as imagens, a gente é levado a sentir essas coisas, né? E aqui eu já vou também dar uma outra introdução que eu não falei lá sobre as cores, que as cores também têm essa relação de sentimentos e de percepção, né? Por exemplo, as cores quentes, elas geram uma certa ansiedade, que gera fome, por exemplo, né? A gente vai ver que a grande maioria das empresas que trabalham com alimentos usam o vermelho e o amarelo nas logos, né? Ou puxam mais para esses tons, sabe? Ou puxam, tipo, se é um tom amadeirado, vai ser um amadeirado mais quente, né? Porque as cores também têm esse sentimento atrelado a elas, tá? Então, aqui, basicamente, é importante a gente saber que as cores quentes, em relação ao sentimento, tá? Que as cores quentes geram uma tensão e uma ansiedade, enquanto que as cores frias geram uma calmaria e um repouso, né? Tanto que, sei lá, por exemplo, não é indicado pintar o quarto de vermelho e amarelo, né? Você pinta normalmente a cozinha e a sala de vermelho e amarelo e o quarto de verde, azul, lilás, tá? Porque você vai ter dificuldade para dormir se você pintar o quarto todo de vermelho, porque o vermelho vai provocar essa tensão,
tá? E com relação às cores ainda, ainda tem um outro sentimento, a gente vai ver tudo isso mais a fundo, tá, gente? Eu tô só antecipando para a gente já ir ficando com essas ideias na cabeça. As cores também têm uma maneira de percepção que a gente até já falou brevemente isso aula passada, né? Que as cores quentes tendem a se projetar para fora da tela, da imagem, em direção ao espectador. E as cores frias tendem a dar uma sensação de continuidade para trás, né? Então, se a gente imaginar uma figura bem simplificada, a gente vai ter o azul como fundo e o vermelho como ponto focal no primeiro plano, tá? A gente vai ver isso nas imagens, mas as cores frias, então, se afastam do olhar e as cores quentes se projetam ao olhar, tá? Isso tudo a gente vai vendo com mais profundidade ao longo do curso. Bom, voltou para as cores? Então, aqui, só para finalizar, é importante perceber que a Adonis, esses elementos básicos, a gente viu aqui, então, o ponto, a linha e a cor, mas ela vai falar, e a gente vai ver aqui ao longo do curso, na verdade, os elementos visuais são ponto, linha, forma, direção, tom, cor, textura, escala e dimensão. Tá bom? Então, a gente vai ficar com esses conceitos em mente, e aí, na próxima aula, a gente vai ver eles aplicados a diferentes tipos de imagem. Tá bom, gente? Vou interromper aqui o compartilhamento para me despedir de vocês. Parar a apresentação. Então, é isso. Então, no próximo encontro, a gente vai ser uma atividade síncrona, como eles estão chamando, né? A gente vai se ver aqui online. E guardem as dúvidas todas, que além de ver as imagens, a gente reserva um espaço da aula só para tirar dúvidas. Tá bom? Um abraço a todos.